Boa noite a todos. Dando seguimento ao nosso plano de ensino, essa videoaula ela contempla aí a terceira parte relativa ao ICMS. É um conteúdo bem extenso, né? Vocês já devem ter observado. E eu constatei também, pelos aqueles alunos que me entregaram a atividade, dificuldade na compreensão do ICMS. Então, na próxima quarta-feira, vou marcar com vocês uma reunião pelo Zoom para a gente poder tirar as dúvidas, tá? Quem tem as dúvidas relativas ao ICMS, para gente sanar de uma vez por todas esse conteúdo, tá? Muitos alunos não me entregaram, pessoal, a atividade, tá? Essa atividade ela vai pontuar dentro desse bimestre, tá? Em relação à composição da nota desse segundo bimestre. Então, muitos alunos não me entregaram, então vão ficar sem essa pontuação, tá? Então, é um bimestre em que nossas avaliações elas vão ter um conteúdo bastante extenso no que diz respeito à legislação e também a cálculo também, um pouco complexo. Por quê? Porque envolve ICMS, vai envolver o lucro real, né? Vamos ver lá o lucro real na questão do serviço, nós já vimos no semestre passado, mas também em relação ao ICMS, né? O lucro real. E o ISS, também vou falar para vocês amanhã sobre o ISS, que compõe os tributos para um planejamento tributário, né? E depois no final para a gente poder fazer a comparação entre os regimes. Então, qualquer pontuação, pessoal, ela é de extrema importância, tá? Então, por gentileza, mais uma vez, como eu pedi para vocês, o comprometimento com a disciplina, principalmente na questão das atividades, né? Assistir os vídeos, fazer as atividades para identificar as principais dúvidas, né? As principais dificuldades, e a gente discutindo sobre essa questão, tá? Então, mais uma vez, por gentileza, façam as atividades. Foi um prazo bom, foi um prazo de uma semana para vocês me entregarem essa atividade, tá? Então, por gentileza, comprometimento realmente na disciplina, tá? O planejamento tributário, então, em relação ao ICMS, eu vou falar para vocês sobre o DIFAL. Eu falei na aula anterior que eu ia falar sobre o DIFAL hoje com vocês, e também a questão de redução da base de cálculo do ICMS. Eu vou trazer um modelo de cálculo para vocês, só para exemplificar o que eu tinha falado na aula passada. Em relação ao DIFAL, até por uma falha minha, tinha uma questão naquelas atividades que tratava da questão do DIFAL. Eu vou até relevar essa questão, tá? O DIFAL, o que ele é? O DIFAL é o diferencial de alíquotas, tá? Então a sigla DIFAL é diferencial de alíquota, né? Qual a diferença básica deles que teve? Por quê? Porque teve uma mudança, pessoal, de acordo com a resolução do CONFAS, do DIFAL. O DIFAL anteriormente ele era calculado pela diferença de alíquota interna e interestadual quando você adquiria mercadorias aí para uso e consumo, ou mesmo para bens do ativo mobilizado, você pagava esse diferencial de alíquota, né? Então, vamos supor, eu comprava um carro para minha empresa, ativo mobilizado, né? Um veículo para minha empresa, e eu comprava esse veículo lá do estado de São Paulo, né? Então, o que eu ia fazer? Eu ia pagar o diferencial de alíquota, ou seja, a minha alíquota interna no estado de Goiás, menos a minha alíquota interestadual, a alíquota destacada no documento, né, do estado de São Paulo. A diferença dessa alíquota eu multiplicava pelo valor do meu produto que eu comprei e pagava o diferencial de alíquota, né? Isso era o DIFAL. Ou mesmo, eu tinha um escritório de contabilidade, tinha uma empresa, no caso um supermercado, por exemplo, e comprava papel para uso e consumo, né? Papel Chamex, por exemplo, para o escritório, para uso e consumo. Esse papel que eu comprava era para uso e consumo, então também pagava o DIFAL, que era a diferença de alíquotas entre os estados. Uma outra grande diferença que tinha é porque o DIFAL só era exigido entre contribuintes, né?
então entre contribuintes do ICMS. Aqui eu quero deixar uma situação bem clara para vocês, é o seguinte: quem já trabalha em escritório de contabilidade já está acostumado com isso, mas para quem não trabalha, só a título de orientação. Ser contribuinte do ICMS não significa que, por ter uma inscrição estadual, é assim, pessoal, toda empresa que é da área do comércio, tá? Que é a área de comercialização, ele tem uma inscrição chamada inscrição estadual, tá? Assim, toda empresa tem inscrição municipal, e as empresas da área de comércio, transporte de cargas, né, de passageiros interestadual ou intermunicipal, né, as empresas de comunicação, são contribuintes do ICMS, eles têm inscrição estadual. Mas tem empresas que têm inscrição estadual, mas mesmo assim não são consideradas contribuintes do ICMS, como por exemplo empresas da área de construção civil. As empresas da área de construção civil, elas têm a inscrição estadual para efeito das compras das mercadorias deles, dos materiais de construção, mas eles não são considerados contribuintes do ICMS, tá? Então só para ter essa distinção. Então o DIFAL anteriormente ele recolhido, era cobrado entre contribuintes do ICMS. Com esse novo DIFAL, e aqui eu vou trazer o DIFAL Goiás, tá? Com algumas regras, ele já passou a ser cobrado não só do contribuinte do ICMS, como também daquela pessoa não considerada contribuinte. Eu, Denis Alan, pessoa física, que comprar um produto fora do estado, né? Eu compro aí, por exemplo, a camisa do São Paulo, né? Fora do estado. É exigido o DIFAL agora sobre essa operação, tá? Sobre essa operação. Eu vou falar para vocês daqui a pouco quem é obrigado a pagar ou não esse DIFAL, mas só para vocês entenderem o seguinte: o DIFAL, então, ele é cobrado agora tanto de contribuinte como de não contribuinte do ICMS, tá? Então, com a publicação do decreto 904 de 2017, né, começou a surgir várias dúvidas em relação ao recolhimento do DIFAL, né? Mas ele falava o seguinte, ó: fica exigido o pagamento do ICMS correspondente à diferença de alíquotas internas utilizadas nesse estado e a alíquota interestadual aplicável na aquisição de mercadorias destinadas a comercialização, produção rural efetivada, produtos intermediários destinados à utilização em processo de industrialização, material de embalagem destinado ao uso de processo de industrialização ou material secundário destinado ao uso de processo de industrialização. Então, a grande mudança que nós tivemos aqui, ó, é essa questão, por exemplo, da comercialização. Ora, eu sou uma empresa, eu compro um produto para revender, né? Na minha revenda desse produto, eu já estou pagando ICMS. Lembra? Pela venda você paga ICMS. Agora, eu comprando a mercadoria fora do estado, que vai ser comercializada, eu tenho que pagar o DIFAL, o diferencial de alíquota, né? Até parece aqui uma bitributação, né? Aí um detalhe para vocês. Houveram questionamentos em relação ao DIFAL. Já tem um posicionamento do STF suspendendo o artigo, se não me engano, o artigo 9º lá da resolução, que falava da obrigatoriedade do DIFAL para as empresas do Simples Nacional. Então suspendeu. É um ato declaratório de inconstitucionalidade, uma ADI. Alguém entra, impetra um ato declaratório de inconstitucionalidade junto ao STF, questionando a constitucionalidade, ou seja, se isso é constitucional ou não, se é permitido pela nossa lei maior ou não, em relação à cobrança do DIFAL, né? Então, das empresas do Simples. Então, houve esse manifesto do STF. Quando eles colocam o ADI, o que acontece? Ele suspende. Não é que ele extingue a obrigação, ele suspende a obrigação, tá? Até ser julgado pelo plenário, pela corte lá do STF, e aí pela maioria dos votos decidir o que vai ser feito. Mas existe sim essa questão do STF. Na prática, muitas empresas, o que elas estão fazendo? Elas estão informando o cálculo do DIFAL na nota, mas colocando que o recolhimento está suspenso de acordo com a resolução do STF. Outros contribuintes na prática preferem fazer o cálculo porque
é cobrado pela Secretaria da Fazenda. A Secretaria da Fazenda continua fazendo a cobrança, tá? Então, só para falar para vocês, tem essa briga judicial em relação à questão do DIFAL, tá? Então, a grande mudança que está nessa questão da comercialização deixou de ser somente para fins de uso e consumo, material para ativo ou bens para ativo mobilizado, mas também agora a comercialização é cobrado também o DIFAL. E outra mudança também, como eu falei, não apenas de contribuinte, mas também de não contribuinte do ICMS. As regras para o novo DIFAL, então, esse recolhimento só será devido se o adquirente seja contribuinte ou mesmo não contribuinte do ICMS. Optante pelo Simples Nacional também, né, entra no DIFAL. No início, pessoal, eles colocaram inclusive o MEI, o microempreendedor individual, o MEI, estava obrigado ao DIFAL. Agora pensa bem, o MEI já não tem um escritório de contabilidade por legislação, já mal consegue controlar as suas receitas, as suas despesas ali no pagamento dos R$50, que hoje mais de 50%, 60% dos MEIs devem esses R$50, ainda vai ser obrigado a pagar o DIFAL, né? Então, mas depois houve uma alteração na legislação e por isso que está arriscado, tá? Então, um MEI ele caiu fora da cobrança do DIFAL. O DIFAL também ele não vai incidir sobre mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária ou antecipação do pagamento do imposto. Óbvio, né, gente? Porque a substituição tributária ela é paga na cadeia, ela no início, né? Então o ICMS ele já está embutido. Então não tem por que falar em DIFAL de mercadoria de substituição tributária. E lembrando mais uma vez para vocês que a relação das mercadorias de substituição tributária em Goiás, né, elas estão discriminadas no anexo 8º do regulamento do Código Tributário Estadual, né? Então, no anexo 8º você encontra as relações de mercadoria de substituição tributária no estado de Goiás, tá? Então, eu quero que vocês gravem bem, o DIFAL, o MEI está fora, empresas do regime de substituição tributária também está fora. Houve uma alteração, daqui a pouco eu vou falar para vocês, em relação ao Simples Nacional também, tá? Então, o cálculo dessa antecipação do diferencial de alíquotas, como é que ele é em regra geral, né? Tem uma fórmula. Então, o DIFAL Simples Nacional é o VOPER dividido por 1 menos a alíquota interna do Estado, tá? Multiplicado pela alíquota interna menos a alíquota interestadual, tá? Então tem essa diferença, tá? Então o cálculo é feito assim: o VOPER dividido por 1 menos o ICMS da alíquota, né, interna, multiplicado pelo ICMS da alíquota interna menos o ICMS da alíquota interestadual. Lembra que eu falei para vocês, a alíquota interna, ela não, em regra geral, não é menor que a alíquota interestadual. A alíquota interna ela é maior que a alíquota interestadual. Lembra da tabelinha? A alíquota interna do estado de Goiás é quantos por cento? 17. E a alíquota interestadual? 12. Né? Estado de São Paulo, a alíquota interna 18. A alíquota interestadual 12 ou 7. Dependendo para onde está indo o produto, né? Então, tem essa questão para ser observada. Então, a sigla de DIFAL aqui é o valor do diferencial de alíquota, é o cálculo que você vai encontrar. O que é VOPER na fórmula, Denis? O VOPER é o valor da operação interestadual, tá? Só que detalhe, acrescido dos valores correspondentes a seguro, impostos, contribuições e outros encargos transferíveis ou cobrados do destinatário ainda que por terceiros. Então, vamos supor, eu tenho frete na nota, tem outras despesas ali, acessórias cobradas, né? Que foi cobrado do destinatário. Isso tem que ser somado no valor dos produtos para integrar o seu valor do VOPER, tá? Então esse é o valor da operação para cálculo, tá? Não integra para fins disso o IPI, tá? Então mesmo que tenha destacado o IPI na nota e tenha sido cobrado, o IPI ele não vai integrar, tá? A legislação é clara dizendo que o IPI não integra, tá? O ICMS intra, então, ele é o coeficiente correspondente à alíquota interna aplicável à mercadoria. Então, é o ICMS, a alíquota interna do ICMS. E o ICMS inter, na fórmula, é a alíquota interestadual, tá? Destinados aqui ao estado de Goiás, tá? Então, tem essa fórmula, pessoal, como foi definida pelo CONFAS, ela é geral, tá? Então, todos os estados utilizam essa fórmula para cálculo do DIFAL do Simples Nacional. Aqui um exemplo 1, por exemplo.
Um exemplo 1, por exemplo, é bom, né? Mas aqui um exemplo número 1. Para calcular o DIFAL aqui, eu coloquei a fórmula, é o VOPER, dividido por 1 menos a alíquota interna, né? Multiplicado pela alíquota interna menos a alíquota interestadual, né? Na fórmula. Vamos colocar que é uma nota fiscal cujo valor da operação é R$1.000. Então, aqui no estado de Goiás. Então eu vou colocar R$1.000, né? 1 menos a minha alíquota interna, 17%. Lembra da tabelinha lá? Pega a tabelinha para vocês verificarem lá. 17%. Isso aqui eu vou multiplicar pela minha alíquota interna menos a minha alíquota interestadual. Então 17 menos 12, né? 1.000 dividido por 1 menos 17%. Se vocês dividirem, gente, 17 por 100 dá 0,17. Tem matemática, tá? Então 1 menos 0,17 que multiplica 17% menos 12%. Então, 1.000 dividido 1 menos 0,17 dá 0,83, né? Isso aqui que multiplica 17% menos 12%. 1.000 dividido por 0,83 vai dar R$ 1.204,82, multiplicado por 17% menos 12%. Então, 1.204,82 vezes 5%, R$ 60,24. Esse era o valor do DIFAL que eu teria que pagar sobre uma mercadoria, um valor da operação de R$1.000, tá? Esse é o cálculo do DIFAL. O segundo exemplo, né? Uma mercadoria de R$1.000, tá? Cuja minha alíquota interna é 17, minha alíquota interestadual é 7, né? Então 1.000, 1 menos 0,17, que multiplica lá por 17 menos 7. Vai dar os 1.204,82 normalmente vezes 10% no cálculo normal. R$ 120,48. Esse é o valor que eu teria que pagar do DIFAL. Denis, por que foi criado o DIFAL? Qual que é a ideia do DIFAL? Primeiro, a ideia do governo é fortalecer principalmente o mercado interno, né? O mercado do seu próprio estado, para evitar que você compre aí mercadorias fora do estado. Detalhe, planejamento tributário, né? Se você fizer o cálculo, que muitas das vezes o que acontece? Você tem a mercadoria aqui no estado, mas ela é mais cara do que se você for comprar ela fora do estado, né? Aí você faz o cálculo do DIFAL para verificar que muitas das vezes, mesmo com o diferencial de alíquota, compensa você comprar fora do estado do que dentro, porque é mais barato, né? Outra coisa que foi criada para a questão do DIFAL, o aumento, gente, muito grande do comércio eletrônico, tá? Tava muito grande o comércio eletrônico, né? E tá, muito mais pessoas hoje compram da internet. É mais vantajoso para ela comprar da internet. Então, por isso que foi colocada principalmente a questão do não contribuinte agora como elemento para cálculo do DIFAL, né? Igual eu falei, se eu compro a camisa de São Paulo fora do estado de Goiás, também há a incidência do DIFAL, tá? Também há a incidência do diferencial de alíquota, tá? Então, é uma gama de arrecadação que os estados estavam perdendo em relação ao ICMS. Então, mais um motivo que foi alterada essa legislação em relação ao diferencial de alíquota, tá? Para fins do ICMS. Só que aí, pessoal, tem uma outra questão aqui no estado de Goiás, é o seguinte: se as empresas se utilizarem de um benefício fiscal, que está lá no artigo 8º do anexo 9º do regulamento do estado de Goiás, né? Eles vão poder pegar e utilizar uma fórmula mais fácil, mais simples, para cálculo do DIFAL. Lembrando que qualquer um dos métodos que você fizer, o mais benéfico para o contribuinte, ele pode ser utilizado. Mas essa redução, esse cálculo, ele não pode ser permitido para quem? Para empresas de petróleo, combustível, lubrificantes, energia elétrica, tá? Milho, sorgo e soja em grãos, não. Cana de açúcar, tá? Couro verde, couro salgado, nada disso pode ser utilizado esse benefício. Então, quando o contribuinte utiliza desse benefício fiscal que está previsto na legislação, nas aquisições interestaduais, cuja alíquota é de 4%, pessoal, qual que é a alíquota de 4%? Lembra que eu falei lá naquela tabelinha? São aqueles produtos, né, que você importa. Você importou de fora
do país, que não venha sofrer nenhum processo de industrialização aqui dentro, eu vou utilizar minha alíquota de 4%. Quando é empresas do Simples nesse sentido, que a mercadoria está importada, não vai sofrer nenhum tipo de industrialização, como é que eu vou calcular o default dessa empresa? Eu vou pegar o valor da operação e multiplicar por 0,0787. É o que está na lei. Então vamos colocar um produto de R$1.000 vezes 0,0787. Eu pagaria R$ 78,70, né? Já nas demais aquisições interestaduais, que não seja a alíquota de 4%, eu vou usar uma outra fórmula, que é 0,0449 vezes o VOPER, né, que é o valor da operação. Na operação de R$1.000 eu vou pagar R$ 44,90. Olha só. Se eu utilizasse aquela outra fórmula lá anteriormente que eu passei para vocês, né? Só mostrar aqui para vocês novamente. Se eu pegasse aí uma alíquota interestadual de 7, eu pagava quanto de default? 120. E aqui 60, né? No alíquota de 12. Usando esse benefício fiscal aqui, ó, essa fórmula de cálculo para as empresas do Simples, eu pagaria quanto? Ó, R$ 44,90, bem menos, né? Então é benéfico sim para as empresas do Simples utilizar desse benefício fiscal, dessa fórmula de cálculo, excetuando, óbvio, aqueles produtos que eu trouxe ali anteriormente, que está na legislação do Estado, tá? Aí vocês não podem utilizar essa questão do benefício fiscal. E ele é apurado, então, pessoal, mensalmente, tá? Pelo destinatário da mercadoria, o destinatário que é responsável pelo recolhimento, tá? E ele tem que ser feito até o dia 10 do segundo mês subsequente, tá? Então, dia 10 do segundo mês seguinte ou da apuração. Então, se eu estou fazendo a apuração aqui do mês de maio, eu tenho até o dia 10 do segundo mês seguinte, ou seja, junho, julho. Eu tenho até dia 10 do mês de julho para pagar o default, tá? Eu preencho o DARE lá, 5.1. O DARE é o documento de arrecadação das receitas estaduais, tá? É uma guia em que eu vou utilizar o código aí 4502 para pagar esse default, tá? Então quem paga o default é o destinatário, tá? Da mercadoria, mensalmente apura e paga. Ou seja, quem está comprando a mercadoria. Em relação a quem é não contribuinte do ICMS, aí tem uma diferença aqui. Quem é não contribuinte, quem tem que pagar o default é o remetente, tá? É o remetente. E ele tem que pagar o default no ato da venda. Então, junto da nota fiscal, tem que acompanhar a guia de recolhimento do default, tá? Então, vamos supor, igual eu falei aqui, eu compro a camisa de São Paulo no estado fora de Goiás, lá no estado de São Paulo mesmo. Eu não sou contribuinte do ICMS. Eu sou pessoa física normal, né? O que acontece? Eu não tenho licença estadual e tudo mais. Eu comprei mercadoria, a empresa que vendeu para mim, ou seja, o remetente, é que vai pagar esse default, tá? Que vai pagar esse diferencial de alíquota e vai anexar essa guia na nota que vier junto com a minha mercadoria, tá? Detalhe, a legislação fala que existe a responsabilidade junto ao ICMS. Se acontecer, por exemplo, dessa empresa não pagar o ICMS, pode, não é que acontece, mas se o Estado quiser, ele pode sim me responsabilizar, Demis Alan, pelo pagamento do default. Por quê? Eu estou vinculado ao fato gerador. Me interessou a operação, tá? Então existe essa possibilidade sim. Se o Estado esgotar todas as possibilidades, vamos supor, de cobrança do remetente, nesse caso, ele pode sim vir em cima de mim para jogar a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS, tá? Sem problema algum, tá bom? Desde 3 de outubro de 2018, tá? Publicou-se aí um decreto 9326 de 2018, um suplemento, né? Em que isentou as micro e pequenas empresas optantes pelo Simples com faturamento de até R$360 mil por ano, por isso que o MEI caiu fora lá, que o MEI fatura só 81 mil, né? Do pagamento do ICMS relativo à diferença de alíquota interna e interestadual na aquisição de mercadoria. Então, as empresas do Simples que faturem até R$360 mil por ano, né? Ou seja, as microempresas, né? Pequenas empresas, porque as empresas de pequeno porte faturam mais que isso.
não paga o ICMS diferencial de alíquota, o DIFAL, tá bom? Então só quem fatura acima desse limite por ano, tá? Dando uma média de R$30.000 mensais, é que tem que pagar o DIFAL, tá bom? Então teve também essa alteração, esse benefício fiscal aqui, em virtude da não penalização das micro e pequenas empresas no estado de Goiás, tá bom? Aqui que eu falo que estava aquela questão que eu vou relevar na atividade, a título de conhecimento de vocês, quando criou-se o DIFAL, lá em 2016, foi definida uma regra de transição, vamos falar assim, para adequação dos caixas dos estados, tá? O que é isso? O DIFAL ficava assim. Por que isso aqui? Lembra que eu falei que o DIFAL foi criado principalmente por causa da questão do aumento do comércio eletrônico, né? Para quê? Para se repartir esse bolo tributário do ICMS sobre o comércio eletrônico. Porque antigamente esse ICMS ficava somente lá dentro do estado de origem daquela empresa, da sede da empresa, né? Agora, com essa questão do DIFAL repartido, aí muitos estados iriam perder a arrecadação. Então, eles fizeram essa transição. Em 2016, quando fazia o cálculo do DIFAL, 60% dele ficava com o estado de origem e 40% com o estado de destino. Então, vamos supor, eu comprei uma mercadoria, minha empresa comprou uma mercadoria lá do estado do Rio de Janeiro, né? Então, ia dever o DIFAL, tinha que pagar o DIFAL. Apurou o meu de fora R$100. Em 2016, R$60 desses 100 ficava com o Rio de Janeiro, que era o estado de origem da mercadoria, e R$40 vinha para Goiás, tá? Era essa a repartição da receita em relação ao DIFAL. Em 2017 já inverteu, 40% ficava com o Rio de Janeiro nesse exemplo e 60% com Goiás. Então, em R$100 de DIFAL aqui de exemplo, R$40 em 2017 ficava com o Rio e R$60 em 2017 ficava com Goiás. Em 2018, já ficou só 20% com o estado de origem e 80% de destino. Num DIFAL de R$100, como eu disse, R$20 ficava com o Rio de Janeiro, R$80 com Goiás. E a partir de 2019, 100% do diferencial de alíquota é com o estado de destino, tá? Então, se minha empresa hoje compra uma mercadoria do estado do Rio de Janeiro, eu vou pagar o DIFAL e esse DIFAL fica 100% recolhido aqui para o estado de Goiás, tá bom? Então tem essa diferença que vocês têm que saber em relação ao DIFAL, tá? Trazendo aqui uma questão da redução da base de cálculo, eu falei para vocês na aula passada que a alíquota interna no estado de Goiás é 17, a alíquota interestadual 12. Mas, para não penalizar tanto os contribuintes e principalmente para obedecer aquele princípio da chamada seletividade, que é a questão da essencialidade de um produto, principalmente, os estados eles criaram mecanismos de se reduzir a base de cálculo. Não é que você vai aplicar uma outra alíquota, você vai continuar aplicando a alíquota existente, mas reduz a base de cálculo de tal forma que mesmo aplicando essa alíquota existente, é como se você estivesse calculando um valor menor, aplicando uma alíquota menor, tá? Eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui, mas só seguindo aqui, ó, no estado de Goiás, a alíquota interna relativa ao ICMS é 17%, né? Com a alíquota interestadual aplicava a 12%, né? Para qualquer unidade da federação. No entanto, para que determinado produto tenha uma alíquota menor de incidência do ICMS, não existe alíquota menor, a alíquota é 17 e 12. Mas para que houvesse uma alíquota menor de incidência, utiliza a sistemática de redução da base de cálculo, de tal maneira que mesmo aplicando a alíquota de 17, por exemplo, o valor do ICMS será menor, tá? Isso acontece em especial no atendimento ao princípio da seletividade, que eu falei para vocês, né? Então, exemplos em Goiás, por exemplo, do arroz, do feijão, do macarrão, do sal de cozinha, dentre outros produtos, tá? Aqui você pode observar produtos da cesta básica, né? Para que não fique tão caro a cesta básica ao consumidor final, tá? Então reduz essas bases de cálculo para ficar um valor menor de ICMS, tá? Então, só dando um exemplo aqui para vocês de uma redução de base de cálculo para 7%. Lembra, a alíquota é 17%. Mas vamos reduzir a base de cálculo de tal forma
que mesmo aplicando 17 é como se fosse 7, tá? No estado de Goiás, né, ele no anexo 8º, no artigo 8º, perdão, inciso 33 do anexo 9º do regulamento do estado de Goiás, né, o decreto 4852/97. Então, olha, artigo 8º, inciso 33 do anexo 9, ele traz lá os benefícios fiscais, né? Então traz redução da base de cálculo. Fica reduzida a base de cálculo de tal forma que resulte a aplicação sobre o valor da operação do equivalente a 7% na operação interna com açúcar, arroz, café torrado ou moído, farinha de arroz, farinha de milho, farinha de mandioca, farinha de trigo, feijão, fubá, macarrão, margarina vegetal, manteiga de leite, rapadura, pão francês, polvilho, queijo do tipo Minas, queijo frescal, requeijão, óleo vegetal comestível, exceto aqui o de oliva, tá? Vinagre, fósforo, sal iodado, absorvente higiênico, dentifrício, né, pasta de dente, por exemplo, escova de dente, exceto elétrica, tá? Papel higiênico, sabonete, água sanitária, desinfetantes domésticos, sabão em barra e vassoura, exceto a vassoura elétrica, tá? Então tudo isso aqui, pessoal, tem a redução na base de cálculo de tal forma que você aplicando a alíquota é como se fosse 7%, tá? Então está dentro da legislação do estado de Goiás, tá? Isso aqui, pessoal, para empresas do regime normal. Esquece o Simples Nacional, tá? Porque o Simples Nacional já é um benefício tributário. Isso aqui são benefícios fiscais para empresas do lucro presumido e do lucro real, tá? Dentro do ICMS. Como que faz isso? É a sistemática do 100%.